Olha, eu vou bater um papo neste segundo bloco do nosso Gazeta Entrevista com o advogado Gilson Pescador, ele que é especialista em direito administrativo e constitucional, é graduado e pós-graduado nesta área também do direito ambiental e eleitoral, onde atua no Estado e também no Amazonas, em Brasília, principalmente nessa área ambiental. O doutor Gilson Pescador é advogado do prefeito de Cruzeiro do Sul, o prefeito Wagner Salles, que enfrenta duas ações. A ação por peculato, que já tramita no TRF em Brasília, e a ação aqui no Estado, que é um recurso contra a expedição do diploma. O placar está 3-1 pela cassação do diploma de Wagner Salles ali no TRE Acre, de uma decisão colegiada que vem de 2007. O doutor Gilson Pescador nos fala da situação de Wagner Salles no momento em que o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Hilton Queiroz, concedeu liminar na tarde da última terça-feira, em Brasília, suspendendo os efeitos da decisão do juiz federal Guilherme Michelazzo aqui no Acre. Como é que fica a situação do Wagner Salles, doutor Gilson Pescador, com a decisão favorável, aí, que suspende a decisão do juiz federal aqui no Acre? Boa noite. Boa noite, Alain. Obrigado por mais este convite. Inicialmente, eu quero agradecer a Deus, publicamente, pelos resultados positivos que nós temos conseguido nessas ações tão difíceis. E segundo, dizer que o trabalho não é só meu, é de uma equipe de advogados a qual eu estou à frente. E essa decisão, então, do desembargador federal, Hilton Queiroz, ele concedeu uma liminar suspendendo a decisão do juiz federal da primeira vara, que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva ou até executória do processo criminal do Wagner Salles. Embora o Ministério Público Federal, que é o dono da ação, antes dessa decisão, obviamente, do juiz federal, tivesse se manifestado até de forma veemente pelo reconhecimento da prescrição e extinção da punibilidade. O juiz assim não entendeu. Nós entramos com habeas corpus no Tribunal Regional Federal, como nós tínhamos anunciado a semana passada, e felizmente então o desembargador concedeu essa liminar, suspendendo os efeitos desta decisão e da sentença criminal, ou seja, que ela não pode ser executada por enquanto, até que se julgue o mérito desse HC lá em Brasília. Pois é, isso pode demorar quanto tempo? Porque a gente sabe que a justiça demora, agora é a análise do mérito desse habeas corpus lá em Brasília. E agora, com que prazo o senhor está trabalhando? Olha, essa decisão primeiro nos deixou, a mim e a toda a equipe, muito tranquilos e muito felizes. É uma decisão liminar, como eu disse, num habeas corpus. O habeas corpus, tanto o habeas corpus como o mandado de segurança, tem um rito mais curto, mais célere. Então, o mérito desse habeas corpus lá no TRF pode ser julgado ainda este ano, até o início do recesso, que é até dia 20 de dezembro. Ou caso não seja julgado, então, esse ano, só o ano que vem, a partir de fevereiro. Então, nós trabalhamos com esse prazo. E também não nos deixa muito preocupados, nos deixa ainda tranquilos, porque o mérito desse HC encontra amparo, ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Que é a tese que o senhor tem defendido há muito tempo, que há vasta jurisprudência pela prescrição da ação de peculato contra Wagner Salles. Mas tem um problema. A ação que tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Acre, cujo placar está 3-1 contra Wagner Salles, contra a chapa inteira. Como é que fica essa situação? Essa situação e essa decisão nos deixa ainda mais tranquilos. Esta é verdade. Mesmo com a derrota no TRE? Mesmo com a derrota. Pelo seguinte, por duas razões. A primeira é que o relator voltou conosco e... Doutor Elcio Sabo Júnior, ou seja, contra o provimento, pelo desprovimento ou improvimento do recurso contra a expedição do diploma. E o juiz que puxou a divergência, o juiz Alois Carlos Arruda, ele mencionou no seu voto que se tivesse notícias nos autos do recurso contra a expedição do diploma
da prescrição, da decisão reconhecida a prescrição, ele poderia rever o seu voto. E o voto dele foi seguido pelos juízes também Alexandrina Melo de Araújo e Samuel Evangelista. Ou seja, seguiram o primeiro voto contrário com essa ressalva. Com essa ressalva. Então, nós não temos ainda a decisão definitiva da prescrição, mas já temos uma liminar, o que aponta para um caminho bastante plausível de compreensão por parte do Tribunal Regional Eleitoral. Mas o segundo fato ainda que nos deixa tranquilo é porque o voto da divergência nesse RSED, no nosso modesto sentir, nosso modesto entendimento, ele vai contra também a vasta jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, para o telespectador entender, são duas ações contra o Wagner. Uma que está tramitando já no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, com decisão liminar do desembargador Wilton Queiroz, que suspendeu a decisão do juiz federal aqui no Acre, o juiz federal Guilherme Michelazzo, que não reconhecia a prescrição do processo de peculato contra o prefeito Wagner Salles, e a ação do TRE, que está 3-1 contra Wagner, pela cassação não só do prefeito, mas também do vice. Certo. Mas vamos lá. Quer dizer que, havendo o entendimento do TRF, no julgamento do mérito da ação de peculato, de que houve a prescrição, isso vai incidir também na ação do TRE? Sim e não. Na verdade, não guarda relação uma ação com a outra. É que o juiz que puxou a divergência mencionou essa eventual prescrição a ponto de poder levar a corte a refletir sobre um voto. E também... Mas há um livre convencimento do juiz que ele pode dizer, não, a minha ressalva não quer dizer que eu vá tomar essa decisão, enfim. Perfeitamente. O juiz é livre para tomar a decisão, prolatar a decisão, ou decidir da forma que ele melhor entenda que se amolda ao direito. Então eu disse que sim ou não. Não guarda relação uma com a outra, a criminal com a eleitoral, a não ser lá no início, quando a alegação que fundamentou o recurso contra a expedição do diploma é que já havia uma decisão de colegiado dessa ação criminal lá desde 2007. Agora sim, pode interferir sim, porque na linha justamente do voto do juiz que puxou a divergência, de que uma vez, então, prescrita a punibilidade, poderia levar a uma nova compreensão e entendimento do Tribunal Regional Eleitoral sobre essa questão. Agora, é importante dizer que dificilmente o TRE vai ter essa decisão definitiva essa semana ou a semana que vem ou novembro, porque o mérito desta situação criminal, como nós dissemos anteriormente, no TRF, talvez seja julgado esse ano ou talvez seja julgado ano que vem. E pelo princípio do direito eleitoral... Wagner ganhou fôlego aí para tocar o mandato. Bastante grande, mas você acha que ele consegue concluir, por exemplo, o segundo ano todinho, antes do julgamento? Antes do julgamento, não só antes do julgamento, como depois do julgamento também, eu tenho para mim, eu tenho fé e acredito, que ele não só chegará ao final do primeiro ano, como do segundo ano, como completará todo o mandato dos 4 anos e estará em condições de elegibilidade para cargos futuros, se assim entender. Esse é o nosso entendimento, meu, da minha banca, dos nossos colegas, em razão dos fundamentos de direito e jurisprudenciais que estamos utilizando nessas duas situações. Vamos lá. Digamos que no julgamento do mérito, lá ainda no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, vai ser um julgamento de colegiado. Perfeitamente. E o colegiado entenda que são vários juízes. São quantos juízes lá? Por turmas agora, geralmente 4 juízes por turma. 4 juízes, na turma recursal. Não recursal, turma do... Turma do colegiado, perdão, usei o termo errado. No colegiado, 4 juízes, esses entendam que não, o crime de peculato não prescreveu e o que o Wagner tem que ser condenado. Isso daí pode trazer, obviamente, outro problema muito sério para o prefeito. E qual seria o remédio jurídico aplicado pela defesa? Traria, mas também não estamos muito preocupados com isso, estamos, aliás, bastante serenos e tranquilos, por conta de que uma eventual decisão do TRF neste sentido, cabe recurso para o STJ, inclusive para a 6ª turma do STJ, que tem entendimento de que, no mesmo sentido dos argumentos que nós utilizamos para
para contágio do prazo e prescrição da punibilidade. Mas então, se o colegiado entender, não, o prefeito recorre fora do cargo, e aí? Não. Porque, não cabe? Não, porque o colegiado vai apreciar apenas a questão criminal. Fora do cargo não existe essa possibilidade e ainda seria no ramo do direito eleitoral. Certo. Eventual decisão de colegiado no mérito do habeas corpus, dela cabe recurso para o STJ, o Wagner continua tranquilo no cargo e nós no STJ muito provavelmente reverteríamos essa decisão do TRF de mérito. E o recurso contra a expedição do diploma no TRE? O placar está 3-1. Certo. Há essa ressalva no voto dos magistrados, certo. Mas digamos que os magistrados confirmem a decisão de cassar o diploma do prefeito e do vice. Como é que fica? Perfeito. 3-1 está suspensa, amanhã não será votado, é o último dia de outubro, é amanhã, sexta-feira, depois não tem mais sessão de julgamento no TRE esse mês de outubro, só a partir do mês de novembro, cujo calendário das sessões de julgamentos ainda será publicado. Está com vista para o juiz eleitoral, que é o juiz federal Nair Pontes Almeida, que deverá levar também para prolatar, para emitir o seu voto. E acaso seja o julgamento definitivo pelo provimento do recurso, ou seja, pela cassação do registro do diploma, dessa decisão cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, com o Wagner e o Mazinho no cargo, e esse recurso no TSE provavelmente encontrará guarida, sucesso, por conta de que os fundamentos, até o momento que nós modestamente estamos entendendo da decisão de dar provimento ao recurso, seriam modificados no Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Gilson Pescador está bastante otimista, trouxe aqui sua análise jurídica como advogado de defesa e agora a gente vai continuar aguardando e levando até você os fatos que se referem a essa cassação, a essa ação contra o prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles. Doutor Gilson Pescador, muito obrigado pela sua vinda, pelos esclarecimentos. Obrigado a você. Satisfação imensa. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.